Depois que a atual lei entrou em vigor em 2009, o número de adoções caiu. Ela trouxe avanços, mas sofre muitas críticas. Uma delas é ter deixado de lado os homossexuais que querem constituir família. A lei brasileira não proíbe casais homoafetivos de adotarem crianças. E o STJ, através do juiz Luiz Salomão, já deu um parecer favorável à adoção por casal homoafetivos. Mas quase sempre as pessoas homossexuais conseguem adotar crianças desde que se apresentem sozinhas. O entrave à adoção por casais homoafetivos, portanto, não é legal. É um entrave cultural, ou seja, tem a ver com os preconceitos sociais anti-homossexuais partilhados pelas pessoas envolvidas no processo de adoção. Um casal homoafetivo, através do nosso grupo do Toma Criança. Ontem eu estava com o Marco Feliciano contando isso para ele. Ele ficou até muito emocionado, falou comigo que está todo aberto e quer muito saber disso tudo. Ele me perguntou o que eu achava das adoções homoafetivas. Eu falei que eu podia falar da experiência que o nosso grupo teve, que é uma criança que a mãe fumava o crack e a criança inalava esse crack. A criança ficou com problemas neurológicos gravíssimos. E nós não encontramos nenhum casal hétero para ficar com o Arthur. E um casal de Uberaba, homoafetivo, duas mulheres maravilhosas, são exemplos de revistas, elas já tinham 3 filhos adotivos e elas quiseram ficar com o Arthur. O simples fato dos termos da adoção homoafetiva terem sido retiradas da lei é a prova cabal de tudo que eu disse aqui. Dos preconceitos anti-homossexuais socialmente partilhados pelas pessoas envolvidas nos processos de adoção ou no processo de afirmação da convivência comunitária familiar. Também é uma prova desses preconceitos a própria pergunta que o atual presidente da Comissão de Direitos Humanos dirigiu a Sandra. Quer dizer, de todas as perguntas que ele poderia fazer, a primeira pergunta dele foi sobre as adoções homoafetivas. E é claro que se uma pessoa não se sensibilizasse pela história de Arthur, eu chamaria essa pessoa de inumana. Não foi uma nem duas vezes que parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui nessa casa, associaram, por exemplo, a homossexualidade à pedofilia. Embora todos os dados acerca da pedofilia disponíveis e acerca do abuso sexual de criança e adolescente, porque nem todo pedófilo chega ao abuso, todos os dados acerca da pedofilia e do abuso sexual apontam que as vítimas preferenciais são as meninas e que os algozes, quer dizer, os praticantes desse crime, são as pessoas heterossexuais, são os homens heterossexuais, quase sempre padrastos, pais, tios dessas meninas. Nós, parlamentares, deveríamos agir com discernimento e não a partir do senso comum. Mas é difícil não agir a partir do senso comum quando se tem pela frente uma reeleição. As pessoas preferem jogar para a plateia do que serem honestas intelectualmente. E, por isso, elas reafirmam esse preconceito em relação aos homossexuais. Outro preconceito comum, também reproduzido e que aparece como entrave à adoção, é a ideia de que a orientação sexual dos casais que pleiteiam se tornar pais vai influenciar na orientação sexual dos filhos. Então, nós temos esse número estarrecedor de mais de 40 mil crianças à espera de adoção, todas apodrecendo de solidão e à espera de uma família. Mas as pessoas se colocam contra o processo de adoção por casais homoafetivos com essa fantasia de que a orientação sexual do casal vai influenciar na orientação sexual do filho, como se, ainda que influenciasse, ser homossexual fosse um destino imperfeito. Eu sou a prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. Então, e só para desfazer esse preconceito, eu sou filho de um casal heterossexual e todos os homossexuais que existem no mundo nasceram não de chocadeira, nem por geração espontânea, mas de casais heterossexuais. Então, isso quer dizer que a orientação sexual dos pais não influencia na orientação sexual dos filhos. Acho que os juízes também eles vão analisar, não só os héteros como os homoafetivos, o caráter, o comportamento. Não é isso, porque tem pessoas héteros que não têm comportamento para adoção. Não são exemplos. Nós temos que ter o cuidado de quando nós nominamos as 44 mil crianças que estão em serviço de acolhimento como se todas elas fossem aptas para adoção. E nós sabemos que ainda temos, infelizmente, situações de acolhimento por situações de pobreza.
o que não deveria, o que é proibido, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. A condição econômica não é motivo de acolhimento, mas nós ainda temos, em várias regiões do país, como uma prática de proteção de crianças e adolescentes por situação de pobreza. E essas crianças ficam anos em serviços de acolhimento, não são destituídas de poder familiar e também não se é trabalhado o retorno à sua família ou até a colocação dessas famílias em programas que possam fazer com que elas saiam dessa situação. Não há, nos fóruns do Brasil, conforto para uma mãe com gestante chegar com a sua criança ou ainda no útero, no balcão, para falar com a escrivã que ela pretende entregar aquele filho. Nós não temos hoje ainda, e o ECA prevê que o Poder Executivo deverá ter uma estrutura para absorver essa mãe gestante que pretende entregar, ou para demovê-la da ideia de entregar a criança, ou para dar o encaminhamento correto. Se houvesse estrutura para captar essa mãe, talvez o número de crianças recém-nascidas aumente muito no cadastro de adoção, e aí essa criança vá rapidamente para uma família que já está preparada ou filtrada, habilitada para adotar filhos. Nós fomos no serviço de Taguatinga entrevistar mães que queriam dar seus filhos à adoção. O juizado daqui, a justiça daqui, tem uma unidade lá que aconselha ou discute com as mães sobre isso. O que que... Gente, vocês precisam ver a dúvida e a angústia dessas mulheres, certo? Quer dizer, em querer dar o filho para adoção, porque tem uma cultura de que elas deveriam cuidar de tudo, né? Então, não é simples uma mãe também querer dar o filho à adoção. E duas coisas que nós descobrimos. Primeiro, mesmo daquelas que dizem que queriam dar seus filhos à adoção, porque não queriam cuidar deles, quando você pergunta os motivos, é a falta de apoio da rede social. Não é exatamente uma questão que elas simplesmente querem porque não tem amor materno. Uma outra grande dificuldade que nós temos também é na capacitação dos profissionais que trabalham com a adoção, né? Nós vemos que nós temos varas da infância, mas as varas da infância precisam avançar muito ainda, né? No nosso país. Um outro ponto também que nos preocupa muito é a falta de uniformização do rito processual. Então, cada juiz, cada promotor, eles têm um rito e muitas vezes esse rito são ritos diferentes, são interpretações diferentes da legislação, o que leva muitas vezes a prejudicar crianças e adolescentes e pretendentes à adoção. Não há uma definição da situação de risco, não há uma definição de abandono. Então, existe aí o famoso bate-cabeça, promotores, juízes, cada um com o seu critério, às vezes em lugares mais pobres, outros em lugares ricos, entendendo que a criança pobre está em situação de risco porque é pobre, ou porque está passando fome, porque está no lixão. Está trabalhando no lixão, os pais, os filhos ajudam, está comendo mal, está em situação de risco. A lei não diz o que é situação de risco, então a definição de risco ela varia de acordo com o contexto, né? Talvez, com a interpretação, com o contexto, talvez uma criança em situação de risco em Blumenau, Santa Catarina, na realidade do Piauí, não está em situação de risco. A interpretação, então, é muito pessoal e isso está vago na legislação. Então, o CNJ está se fortalecendo agora para tentar padronizar alguns andamentos no processo de medida de proteção contra a criança, porque ele não tem um rito próprio. Os processos começam com o papel do Conselho Tutelar, às vezes informando que abrigou a criança e não tem nem a certidão de nascimento da criança no processo. E o processo anda torto. Nós estamos agora, então, tentando criar um fluxo para esse processo. Veja a seguir. Será que a criança é tratada com prioridade, como manda a lei? Ninguém fala pela criança. A criança vai para o abrigo. Não há um defensor que tem ciência disso.